Bom, estamos falando sobre a ordem da salvação. Aí nós já falamos de alguns tópicos, né, de alguns fatores, de alguns elementos dessa ordem. O primeiro, união mística, quando Cristo, né, estabelece uma união conosco, nossos crentes. Depois nós vimos a vocação eficaz. Nós vimos também a regeneração e vimos parte da conversão. E hoje, por que é parte da conversão? Agora nós vamos ver outro ponto. Nós falamos inicialmente do lado, vamos dizer assim, negativo da conversão, como alguns teólogos falam. Por que negativo? É o lado de deixar, seria o lado do arrependimento. E hoje nós vamos falar de fé. E é necessário esse tempo a mais para fé. E nós vamos ver aqui, eu vou tentar falar de justificação hoje, mas a questão sobre fé é muita coisa mesmo. E nós vamos tentar ser bem minuciosos e detalhistas. Então, a primeira coisa que nós vamos falar, a ideia é o seguinte: a fé é uma parte da conversão, mas também porque ela está relacionada instrumentalmente com a justificação. Então, a fé é parte da conversão. A conversão é formada de dois elementos: arrependimento e fé. É quando a pessoa larga o mundo, larga o pecado e se entrega a Cristo. Essa entrega se chama fé. Mas nós vamos ver, queridos, que eu achei interessantíssimo, tem muita coisa sobre fé, e nós vamos começar a analisar. Primeira coisa, os termos bíblicos para a fé. A Bíblia fala de várias formas. A primeira coisa que eu quero falar aqui interessante, não há um substantivo no Velho Testamento para a palavra fé mesmo. O substantivo que traduzindo seja fé não tem. Se você puxar pela sua memória, não tem mesmo não. Falam de crer, de confiar, de entregar, mas a palavra fé, e o lugar que aproxima mais de fé que o pessoal usa, seria Abacuque 2,4. Vamos ver? Abacuque 2,4, o evangelista lê para a gente. Depois, textos similares a esses, que podem também ser comparados, Deuteronômio 32,4, lê para a gente, diaconisa. Salmos 36,5, Gabriel lê para a gente. Então a ideia de fé, a palavra fé mesmo, ela se aproxima mais de fidelidade. Abacuque 2,4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A ideia aí, não é a ideia que o autor fala de fé, a gente entende que é fé, mas a ideia do original seria o quê? Por ser fiel, ele vai viver. Mas se traduz fé, depois a gente vai ver em Romanos, né, pode até procurar depois evangelista, Romanos 1,17, que já no Novo Testamento, ele já usa a palavra fé no sentido de crer, certo? Vamos ver Deuteronômio 32,4. Deuteronômio 32,4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Então, queridos, o que acontece? Houve uma queda de luz aqui. O que acontece? A ideia é o seguinte: a ideia é do quê? Não há injustiça nele. Não há injustiça nele. Essa é a ideia de coisa fiel, reta. Agora, Salmos 36,5. O teu amor, ó Senhor, alcança os céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. É nesse sentido de fidelidade. Então, uma palavra exatamente, um substantivo para a fé, o Velho Testamento não se encontra. Mas a ideia de fé é aplicada, como nós vamos ler agora em Romanos 1,17, diaconisa lê Gálatas 3,11 e Gabriel lê Hebreus 10,38. Mas aí, quando se repete o texto de Abacuque no Novo Testamento, já dá ideia diferente. Pode ler isso, Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Isso agora, Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Hebreus 10,38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então aí, quando esse termo é usado já pelo Novo Testamento,
para indicar que o profeta empregou o termo no sentido de fé. Lá, a tradução seria fidelidade, mas a ideia do profeta era o quê? De fé, de confiança, de depositar em Deus. E a tradução dessa palavra do Velho Testamento, né, a palavra mais comum no Velho Testamento é crer. É crer, que significa amamentar, cuidar de, nutrir, ser ou estar firme, ou estabelecido, ou constante, considerar estabelecido, ter como verdadeiro, ou crer. A ideia seria essa. Dificilmente vai ver a palavra fé, mas a ideia do Velho Testamento seria isso, de alguém que confia, apoiar-se e confiar. No Novo Testamento já muda. No Novo Testamento já muda. A ideia já tem, a palavra tem dois sentidos. Primeiro, uma convicção baseada na confiança numa pessoa ou no seu testemunho, que como tal, distingue-se do conhecimento apoiado numa investigação pessoal. Para o Novo Testamento, a palavra que é usada para a fé, ela tem a ideia como uma convicção baseada na confiança numa pessoa. É como eu confio em um de vocês, ou no que vocês falam. Quem falou? Fulano está no não. Aconteceu mesmo. Seria essa ideia de confiar no que é falado ou na pessoa. Quer ver um exemplo disso que a gente pode citar? Exemplo do motorista de ônibus. Você entra no ônibus e você confia que ele sabe pilotar. Você não investigou, você investigou? Eles vão lá investigar, vamos ver a carteira dele, se é a carteira apropriada para ônibus, vamos ver como que ele passou na prova, você não investigou. Mas você confia, seria uma das ideias de confiar na pessoa, né? Pagando a confiança numa pessoa. O outro significado, a confiança propriamente dita, na qual essa convicção descansa. Qual seria a ideia? Pressupõe uma relação pessoal com objeto de confiança, um sair de si mesmo para descansar no outro. Então, a primeira ideia é você confiar no conhecimento da pessoa. A outra ideia do Novo Testamento de fé é aquilo que você descansa. É como, isso eu estou tentando simplificar. Eu virar para um de vocês e falar, ô Diaconisa, vai ali para mim e compra um pão. Eu não vou ficar agoniado, não, quando ela falar, vou comprar um pão aqui, não. Eu vou descansar que ela vai trazer o pão. A ideia de fé no Novo Testamento é essa também. Se eu descansar confiado na outra pessoa. Aí nós vamos ver alguns textos sobre o Novo Testamento. Aí tem uma significação ativa. Devemos distinguir os seguintes sentidos especiais. A. Uma crença ou convicção intelectual apoiada no testemunho de outra e, portanto, baseada na confiança nessa outra pessoa e não numa investigação feita. Vamos ver os textos que falam sobre isso? Gabriel, Filipenses 1:27, Diaconisa, 2 Coríntios 4:13, Evangelista, 2 Tessalonicenses 2:13. Uma confiança na pessoa, simplesmente uma convicção intelectual. Eu confio na pessoa, não pesquisei nada. É uma fé confiada, um depósito de confiança na pessoa. Vamos lá? Filipenses 1:27, 2 Coríntios. O que é mais importante deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então, que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O que Paulo fala? Eu ouço que vocês são firmes. Ele confiou. Isso é um tipo de fé. Eu confiei, eu ouvi vocês são firmes, então eu confio. Isso aí ele pode até pegar muito exemplo negativo. Alguém falou, eu estava vendo um filme ontem, apareceu um artista, ele falou, todo ano o pessoal mata esse artista, todo ano ele está morto, e o cara está fazendo filme. Quer dizer, eu acreditei no que falaram, me deram uma informação, opa, então isso também é um tipo de fé. Agora vamos ver 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, e nós cremos também, por isso também falamos. Aí com a ideia, ele recebe uma informação, ele creu naquela informação e ele passa adiante. Então, como que a fé está em todos os lugares. Para observar, a fé está em todos os lugares. Vamos supor, a evangelista ali com o Gabriel falou, Gabriel, o Elton está aí? Ele falou, o Elton está aqui do meu lado. Ela foi investigar? Então ela creu. Ela creu. Ela confiou numa informação. Ela confiou numa palavra dada. Agora, esses textos são exemplos bíblicos desse tipo de fé. Segundo a Tessalonicenses
2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Agora, onde que Paulo estava confiado? Na eleição de Deus. Olha, eu dou graças a Deus que vocês foram eleitos. Ele estava confiado que na palavra de Deus. É um tipo de confiança, um tipo de fé. Outro tipo de fé que o Novo Testamento também fala, a gente vê mais Paulo se referindo a isso, é uma completa confiança em Deus, particularmente em Cristo, com vista à redenção do pecado e bem-aventuranças futuras. O que é isso, queridos? Eu tenho fé que eu vou para o céu. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque eu entreguei minha vida para Jesus. Isso é uma fé, eu creio em Deus. Não só isso, queridos. A gente tem fé no quê? Já viu uma coisa que a gente fala muito? Aparece um problema, o que eu falo? Está na mão de Deus. Não é que eu sou relaxado ou despreocupado, é que eu confio que Deus vai fazer. Aquilo que é para eu fazer, Ele vai me orientar, mas eu confio. Não, eu só vou fazer. É nesse sentido. Muitas pessoas usam essa expressão, mas não chegam a vivê-la com fé. Amanhã, se Deus quiser, eu vou. E fala até como um chavão normal. Mas quem conhece a palavra, está falando que eu confio que amanhã Deus pode permitir eu fazer isso. Ou eu confio, se for melhor, eu vou fazer isso. Certo? Vamos ver alguns textos falando sobre a fé diretamente em Jesus Cristo. Evangelista, Romanos 3, 22 e 25. Gabriel, Gálatas 2, 16. Tamires, Efésios 3, 12. 22 e 25. Isso. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então o que acontece? Eu tenho fé que quando eu dobro meu joelho e falo, Senhor, me perdoe, eu tenho fé que Ele me perdoe. A Jesus Cristo salva, eu creio que Ele salva. Então eu não vou fazer nenhuma outra coisa para alcançar a salvação, porque eu sei que Ele vai me salvar. Eu entreguei minha vida a Ele, Ele vai perdoar meus pecados. Agora vamos ver o texto. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Pronto, Paulo era um entendido da lei, ele diz o que? Nós cremos que somos justificados pela fé, e eu creio que eu também sou justificado pela fé, não pelas obras, não pelas boas obras, não pelas atitudes, é pela fé, pela confiança que eu tenho em Jesus Cristo. É essa a ideia de fé, de confiança. Agora vamos ver Efésios 3,12. No qual temos ousadia e excesso com a confiança pela nossa fé nele. Temos ousadia e confiança pela nossa fé nele, que é em Jesus Cristo. Então esse é um tipo de fé que se fala em relação no Novo Testamento, palavras do Novo Testamento se referindo a Jesus. Também há uma expressão que a gente pode usar, uma absoluta transferência de confiança em nós para o outro, uma completa rendição a Deus. Isso também é um tipo de fé. Que tipo de fé é esse? Eu completamente entrego a minha vida a Deus. Eu transfiro a minha responsabilidade, não como um irresponsável, mas confiado que Deus assumiu a minha vida. Vamos ver alguns textos no Novo Testamento? Gabriel, João 2,11. Evangelista, Romanos 10, 14. E diaconiza, Filipenses 1, 29. João 2, 11. Romanos 10, 14. Não, é Filipenses 1, 29. Pode ler. Pois por causa deles, muitos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Nesse sentido, seria o quê? Uma total entrega, uma total transferência, uma absoluta transferência de confiança em nós para o outro. Uma completa rendição pessoal. Quer dizer, por causa de uns, eles criam Jesus. Então, por causa de mim, as pessoas creem em Deus. As pessoas estão transferindo confiança.
Agora, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então quer dizer, eu prego, a pessoa creu por quê? Porque eu falei. Eu preguei, falei de Jesus, ela creu. Então a pessoa transferiu uma confiança naquilo que eu falei. Ela creu em Jesus porque eu falei de Jesus. Agora Filipenses 1, 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então quer dizer, a ideia é o quê? Paulo fala, não só por crer, mas também por padecer. Quer dizer, aceitar se submeter a um sofrimento por confiar em Deus, certo? Confiar em Jesus Cristo. Agora a Bíblia usa algumas figuras, né? Vai empregar algumas figuras para descrever atividades da fé. Algumas figuras que a Bíblia usa. A primeira figura que a gente quer falar aqui nós vamos seguir algumas. A primeira está descrita como um olhar para Jesus. Vamos ver em dois lugares diferentes. Gabriel, abre em Números 21, 9. Evangelista, abre João 3, 14 e 15. Números, de novo, Velho Testamento. Gênesis, Levítico, número 4 livro da Bíblia. Capítulo 21, 9. Então, uma das atividades da fé fala olhar para Ele. Nós vamos ver o exemplo aqui que aconteceu no deserto e é reforçado no Novo Testamento. Aconteceu no Velho e é reforçado no Novo. Números 21, 9. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze e via. Agora vamos lá, João 3, 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, o que acontece aí? Esse ato, primeiro, vamos contar a história do Novo Testamento, do Velho Testamento, que aconteceu. O povo começou a murmurar contra Deus, começou a reclamar, começou a chiar, começou a reclamar. Deus, na sua ira, ele manda serpentes no meio do povo. E a serpente começa a picar, e o povo vai morrendo. Se intercede para o povo, Deus fala: olha, Moisés, faz uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente vai se curar. For picado, para olhar, vai se curar. O que a gente vê aí, queridos? É uma fé que foi primeiro o elemento detectado, foi o elemento intelectual. Em que sentido? A pessoa falou, teve o seguinte conhecimento: se eu olhar, vou ser curado. Ele tomou conhecimento: opa, a minha cura basta eu olhar para a serpente. Então, o fato de olhar para a serpente de bronze era uma figura de Cristo. Ele falou: olha, é no sentido de fé. Se você tomar conhecimento que ali é a sua salvação e olhar, vai ser salvo. Então, uma figura que a Bíblia apresenta de simbolizar, de exemplificar a fé, é no sentido de olhar para alguém. Se a gente lembrar lá em Atos 3, aquele paralítico sentado na porta formosa, o que Pedro e João fala? Olhe para nós. Olhe para nós. Ele olhou. Se ele não olha, já era uma ausência de fé. Vou olhar, não tem nada para me oferecer. Olhe para nós. Não olhou. A gente não sabe o que ele olhou, mas ele obedeceu e olhou. Então, uma das figuras que a Bíblia apresenta como atividade de fé é olhar. Segunda figura que a Bíblia apresenta, e ela fala muito bem, é apresentada também representada também por fome, sede, comer e beber. A ideia é o quê? Que a pessoa tem esse sentido, essa necessidade da fé. Lê pra gente, Coriza, João, não, vai ter que ser todo mundo abre, por gentileza, são muitos. João 6, de 50 a 58. Cada um vai lendo, começa na diaconisa. João 6, de 50 a 58. Este é o pão que desce do céu, para que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes no seu sangue,
não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, 58. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Bom, queridos, qual a ideia de comer teu pão, comer sede e fome? Você está com sede? Está com sede. O que você vai detectar na sua mente, no seu organismo vai detectar? Está com sede? Aí vamos imaginar isso, você está deitado, você comeu, está falando, estou com a barriga cheia, estou deitado, não estou com frio, estou cansado. Mas você está com sede, o que sua mente vai falar? Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Então, queridos, aí logo você vai perceber que falta alguma coisa, você vai ter a predisposição de resolver aquilo. Estou com sede, vou beber água. A ideia figurada de fé, que a Bíblia quer apresentar é isso. O que é fé? É a pessoa detectar que falta algo espiritual, e ela se esforçar para obter aquilo. Isso é fé. A pessoa detectou, opa, está faltando Jesus na minha vida, está faltando eu orar. Então, outra maneira de representar a fé é por fome, a pessoa ter fome e sede, comer e beber. Como Jesus falou, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem parte comigo. Então a ideia de fé é essa, de buscar algo que falta. E finalmente, queridos, uma figura ainda de fé para o Novo Testamento, para a Bíblia, é no sentido de receber a Cristo. Aceitar Cristo, receber a Cristo. É também uma das figuras sobre fé. A ideia é essa. Quando eu aceito a Cristo, me entrego a Cristo, é questão também de fé. Vamos ver? João 5,40, lê para a gente, Gabriel. E João 7, 37, para a gente, Diaconisa. Contudo, não quereis vir a mim, partes para terdes a vida? Então o que Jesus está falando? Está fazendo uma pergunta: vocês não querem vir a mim para ter vida? Vocês não querem me receber? Não querem me aceitar para ter vida? Se vocês vierem a mim, vocês têm vida. Agora, João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu leito. Então qual é a figura agora que a gente vê aqui? A figura do vir a Cristo retrata a fé como uma ação na qual o homem olha para longe de si e dos seus próprios méritos para ser revestido da justiça de Cristo. Então qual é a ideia agora aqui? Quando eu falo, eu vou aceitar Cristo, ou vou receber a Cristo, eu estou falando o quê? Eu não tenho condições de fazer nada por mim. Eu não tenho condições. Isso é uma figura de fé. Outra coisa que nós vamos ver que eu achei interessante: qual é a ideia de fé na Bíblia? O que a Bíblia tem? Qual é a ideia de fé na Bíblia? E aí no Velho Testamento a gente acha algumas coisas interessantes. Como que eu falei, você não vai achar a palavra crer na Bíblia, diretamente no Novo Testamento, no Velho Testamento. Mas vamos ver algumas atitudes. A primeira referência que a gente tem, como tipo de todos os crentes, o primeiro exemplo que a gente vai dar aqui seria Abraão. Vamos ver lá o que diz sobre Abraão. Velho Testamento, mas nós vamos nos referir ao Novo Testamento. Vamos lá. Romanos 2, 28 e 29, lê Evangelista. Romanos 4, 12 e 16, lê a Diaconisa. E Gálatas 3, 9. Gabriel, lê para a gente. Então, a ideia de fé na Bíblia. Qual a ideia que a Bíblia passa de fé para a gente? Primeiro referencial que nós vamos usar na Bíblia é de Abraão. Vamos ler? Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então o que está falando aí? Você se torna judeu, o Paulo está falando, não é pelos rituais do judaísmo, é pelo que está no seu coração. E aí se refere a Abraão, por quê? Filho de Abraão não é fazer o que Abraão fez no sentido de ritual, mas no sentido de confiança em Deus. Abraão se torna um exemplo de fé, e fé é pai da fé. Não tem como. Todos os atos de Abraão
provam qual é a ideia que a Bíblia tem de fé. O que é a ideia de Bíblia? Qual é a ideia de fé para a Bíblia? Deus chama Abraão, o que ele faz? Larga tudo, ou quase tudo. Ele fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não era? É diferente, vai em tal lugar. Não, ele falou: eu vou te mostrar. Aí ele faz isso. Aí Deus fala: olha, vou te fazer uma grande nação. Ele crê que ele vai ser uma grande nação. E o último ato de Abraão, questão de fé, é quando ele faz sacrificar Isaac. Ali em Hebreus diz que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Então essa é a ideia de fé. Qual é a ideia de fé na Bíblia? Eu confio plenamente em Deus. Plenamente, não tenho dúvida que Ele vai fazer o que é melhor para a minha vida. Vamos ver outro texto? Agora, Romanos 4, 12 e 16. Se fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Esse pode até marcar, né? Ele creu contra a esperança. Quer dizer, ele não tinha mais esperança. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. A Bíblia diz que Sara já tinha acabado o seu costume de mulher. Quer dizer, Sara não ovulava mais. Já estava de idade e não ovulava mais. Além de ser estéril. Além que já era estéril, bem lembrado. Ela já tinha doença, não podia ser mãe. Acabou o costume das mulheres, não ovulava mais e já estava com a idade avançada. Aí Deus falou: Abraão, se você é pai, ele creu. Ele creu contra a própria esperança. Ele creu. É essa a ideia que a Bíblia quer passar de fé. O que é fé? É crer mesmo contra as circunstâncias. As circunstâncias dizem tudo o contrário. Não, você crê. Não, eu creio. Vai acontecer, Deus falou, eu creio. Eu confio em Deus. Agora, Gálatas 3:9. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Os que são da fé são benditos como crente Abraão. A ideia é essa. Nos dois testamentos, a ideia de fé é uma entrega pessoal a Deus, sendo este visto não meramente como o supremo bem da alma, mas como o gracioso salvador do pecado. A ideia de fé na Bíblia é essa. É uma entrega total e pessoal. É a entrega da minha vida para ser salva, sim, do meu futuro aqui na terra, do que Deus vai mover, de suprir minhas necessidades. Estou doente, mas eu confio em Deus. Não é que Ele vai me curar, Ele pode me curar, mas Ele vai fazer o melhor. É essa fé. E queridos, vamos abrir um parênteses aqui, não é um culto para aplicar, mas queridos, a nossa fé às vezes é muito vulnerável, muito. Qualquer que seja a notícia, ela se abala. Não é essa a ideia de fé na Bíblia. A ideia de fé na Bíblia é o seguinte: confia em Deus. Ah, mas vai vir um terremoto aí. Confia em Deus. Deus é poderoso para fazer tudo cair em volta aqui não cair. Confia em Deus, que Ele sempre vai fazer o melhor para você. Certo? Aí, queridos, nós vamos ver, interessante, da fé em alguns períodos do Velho Testamento. No período patriarca, a promessa de Deus ocupa o primeiro plano. No caso de Abraão, se destina a expor a ideia de que a resposta adequada a ela é a da fé. Toda a vida de Noé foi determinada pela confiança em Deus e em suas promessas. Então, no Velho Testamento, qual era o plano principal? Promessa. Não tinha nada escrito, era uma voz que eles ouviam: olha, eu sou Deus e vou fazer isso. E queridos, a gente não fala muito de Noé, mas tenta você viver durante 120 anos construindo um barco que a medida dele, é o Gabriel que entende de futebol, eram quase 11 campos de futebol, 3 andares. E detalhe, todo mundo zombando de você, e você falou: não, vai acontecer. 120 anos. Não era só pregando, não, ele tinha que ir lá cortar madeira e aplainar madeira, construir, ele tinha que passar pinche para vedar o barco. 120 anos foi totalmente fé. Fé de Noé, é uma confiança. No período da lei, pensa que a essência da vida piedosa
real consistia crescentemente na confiança sem reserva no Deus da salvação. Embora o Velho Testamento acentue claramente o temor do Senhor, numerosas expressões como esperar, confiar, buscar refúgio em Deus, olhar para Ele, pôr nele a confiança, pôr nele o coração e unir-se a Ele, patenteia-se que esse temor não é medo covarde, mas sim o temor reverente e sigilo, como de criança, e salienta a necessidade amorosa da amorosa entrega pessoal a Deus. Qual a ideia? Até no período da lei, a ideia era o quê? Se entregue a Deus. Porque você não tem como cumprir essa lei. Se entregue a Deus. Faça essa entrega a Deus, confie em Deus, e você vai ver que Deus vai abençoar. É uma confiança no Deus da salvação, uma firme segurança em suas promessas quanto ao futuro. Então, a ideia predominante de fé na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, é o quê? De confiança. Essa é a ideia da Bíblia. No Novo Testamento, queridos, não foge muita regra. O que acontece no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, a exigência de fé em Jesus como Redentor prometido e esperado apareceu como característico da nova era. Crer significa tornar-se cristão. No Velho Testamento era uma confiança em Deus. No Novo Testamento ela se torna mais específica. Fé para o Novo Testamento é se tornar cristão. O Novo Testamento rodeia no sentido dessa fé. No livro de Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos requer-se fé no mesmo sentido geral. Pela pregação dos apóstolos, os homens são levados à obediência da fé em Cristo. Esta fé vem a ser o princípio normativo da nova comunidade. Então agora surge a igreja. Em Atos dos Apóstolos surge a igreja. O que é que une aquelas pessoas? A fé. Agora já não era a fé generalizada em Deus, era a fé agora em Jesus Cristo. Para os evangelhos, fé já era se tornar cristão. Em Atos dos Apóstolos, fé era participar dessa nova comunidade. Aí, queridos, eu achei interessante que na epístola de Tiago ele fala sobre fé, mas ele leva para um outro lado agora. Tiago teve que censurar a tendência judaica de conceber a fé agradável a Deus como um simples assentimento intelectual à verdade. O que quer dizer aqui? Tiago agora, ele começa a combater um problema sério. Qual é esse problema? Os judeus começaram a falar o seguinte: fé é só eu entender o que Jesus Cristo é? Beleza, pronto. Eu sei que Jesus é Salvador, eu amo Jesus. Aí Tiago fala: não, fé não é só isso não. Fé, se não gerar fruto, ela vai morrer. E queridos, a gente para analisar, as palavras bíblicas, quando a gente estuda, elas se tornam tão evidentes, tão óbvias, que chega a ser... A gente não pensava, mas, poxa, como eu não pensei nisso antes? Queridos, uma espécie de árvore. Vamos imaginar uma espécie de árvore. Fala aí uma espécie de árvore. Qualquer espécie, fala aí. De árvore. Mangueira. Imagine, queridos, se essa mangueira nunca mais desse manga. A espécie estaria em extinção, extinta. Aí é isso que o Tiago fala, parece até lógico, mas é lógico. Eu tenho fé, se ela não produz fruto, ela vai morrer. Eu tenho fé, eu não faço nada baseado nessa fé, eu só creio em Jesus, só tomo um conhecimento de Jesus Cristo existe e me salva. Essa fé está errada, ela vai acabar, porque ela não produz fruto. Quem não produz fruto não tem continuidade. Se não tem continuidade, vai entrar em extinção. Coisa mais lógica do mundo. É isso que Tiago chama a atenção sobre a fé. Aí, na carta de Paulo, as epístolas de Paulo, o apóstolo teve que reivindicar o lugar da fé como o único instrumento de salvação. A fé justifica e salva somente porque ela se agarra a Jesus Cristo. Paulo combatia muito o judaísmo. O judaísmo cismava que a prática religiosa poderia trazer o benefício de salvação. Paulo fala: não, é só fé. É só fé. Se você não tiver fé em Jesus Cristo, você pode fazer todos os rituais que você conhece ou que você vai vir a conhecer. Mas se não tiver fé em Jesus, não resolve. Então, para nos evangelhos, a fé era se tornar cristão. Em livro de Atos dos Apóstolos, a fé significava fazer parte da nova comunidade, da igreja. Na carta de Tiago, fé sem fruto desaparece, entra em extinção. Em Paulo, ele foca que, olha, fé tem que ser em Jesus. Se não for Jesus, está perdendo tempo. Aí nós vamos ver agora a epístola aos Hebreus. Eu achei isso interessante. Vamos ver alguns textos? Nós já lemos, vamos ler de novo. O evangelista lê
Hebreus 10, 38. Jaconiza lê Hebreus 11, 1. E Gabriel, Hebreus 11, 7. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso. Agora, Hebreus 11, 1. Isso. Ora, até o fim do fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Queridos, a carta aos Hebreus, ela também foca que a salvação vem pela fé, não pelas obras. Mas aqui, queridos, ele vai levar para o outro lado a carta dos Hebreus. O problema que a carta dos Hebreus quer combater em relação à fé é que ele tinha que proteger-se o de cair da fé, indo para o desespero. Ele fala da fé como certeza das coisas que se esperam, confirmação de fatos que não se veem. Ele exorta os leitores a uma atitude de fé que os capacitará a elevar-se do visível para o invisível, do presente para o futuro, do temporal para o eterno, o que capacitará a serem pacientes nas tribulações. A carta aos Hebreus agora, para falar de fé, vai, mas ele trabalha o quê? Nos alertando para que a gente não caia no desespero. Ele fala, confia em Deus. Está difícil a prova, tem tribulação, tem perseguição, vocês estão dispersos, né? É perseguição daqui, é perseguição dali, mas confia em Deus. No final vai dar certo. Vai dar certo naquilo que Deus planejou. Vai dar certo naquilo que é melhor para você. Porque aí no capítulo 11, ele deixa claramente: uns foram salvos do fogo, outros escaparam do fio da espada, mas uns foram partidos no meio. Outros aconteceu tragédia, outros foram sofreram escárnio. Então, o que a carta aos Hebreus trabalha em relação à fé é que ninguém venha esmorecer, cair da fé, cair no desespero. E queridos, sem fé é desesperador quando você olha a sua situação. Se você olhar em volta, em questão de perspectiva, em questão de possibilidades, você fala, desisti. Parei de brincar, parei de viver. É a fé que Hebreus fala para continuar de pé. Na carta de Pedro, Pedro também escreve a destinários que corriam o perigo de cair no desânimo. Mais uma vez agora, em Hebreus, cair no desespero. Em Pedro, cair no desânimo. E queridos, é uma coisa lógica. Por que cair no desânimo? Queridos, vamos ser sinceros. O cristão, ele mal acabou uma prova e já está entrando na outra. O interessante, eu falo muito isso, brinco muito. Deus fala uma promessa de bênção, você espera. Esse que está abrindo uma porta, você espera. Quando vai, ele está mandando um vento, quando ele está acabando de falar, já sente o seu cabelo mexer. Vai, o vento está chegando. Aí Pedro fala, olha, não desanima, tenha fé. Vai passar, você vai chegar do outro lado. As circunstâncias que eles se achavam moveram-no a dar ênfase especial à relação da fé com a salvação consumada, a fim de avivar dentro de seus corações a esperança que os sustentaria em suas presentes provações. Ele estava falando o seguinte: Pedro quer falar que, olha, não desanime, a salvação de vocês está garantida. Porque a prova que as pessoas estavam passando na época era tão grande que eles estavam até achando que não iam alcançar a salvação. Ele falou, calma, não vou pegar a salvação não, já está garantida. E aí, queridos, a gente encontra a última análise da fé, uma ideia na Bíblia, é a carta de João, os escritos de João. João não escreve para animar alguém, João não escreve para combater o judaísmo. Após João, ele escreve, ele enfrentava um problema sério com o gnosticismo. Era uma doutrina que visava o seguinte: o homem alcança a salvação pelo conhecimento. Quando conhecer muito, ele tem salvação. E o problema era o quê? Que a fé precisa de conhecimento. Então João começa a combater e começa a mostrar o seguinte: que a fé precisa de conhecimento, precisa, mas não pode ser desprezada a fé. Precisa, você tem que ter conhecimento? Tem. Supunha-se que aquela levava consigo bem-aventurança maior, muito maior que a propiciada por esta. Daí João estabelece como um dos seus objetivos engrandecer as bênçãos da fé. Ele insiste
A fé envolve o conhecimento como uma firme convicção e torna os crentes imediatamente possuidores da vida, da nova vida, da salvação eterna. Então João fala, olha, conhecimento é bom, mas é a fé que traz as bênçãos agora. Você tem que pegar o seu conhecimento e inserir a fé neles, porque sem fé não tem jeito. Aí, queridos, agora eu achei interessante, nós vamos falar de fé de um modo geral. Não vamos falar só de Bíblia agora não. Nós vamos destacar aqui alguns tipos de fé no modo geral. Primeiro tipo de fé, no modo geral, generalizando. A fé em geral. A fé como pouco mais que mera opinião. Como assim? Alguém faz uma pergunta para você e fala assim, não, eu creio que seja assim. Seria isso. Você usa essa palavra para quê? Não, eu creio que vai acontecer isso. Fulano, que hora que é o ônibus? Ah, fulano, eu creio que é tal hora. Você quer dizer para a pessoa o seguinte, que não é meramente uma opinião sua. Você acredita, além da sua opinião. Então seria isso. Fé como pouco mais que mera opinião. Outro significado da fé? Fé como certeza imediata. Com relação à ciência, muitas vezes se descreve a fé como certeza imediata. Há uma certeza que o homem pode obter por meio da percepção, da experiência e da dedução lógica, mas há também uma certeza intuitiva. A esfera da certeza imediata é maior que a da certeza demonstrativa. Em ambos os casos, ora mencionados, a fé é considerada exclusivamente como uma atividade do intelecto. Então, aquela pessoa que crê porque ela conhece. Então, vamos puxar um pouquinho do nosso tempo de escola. Então, lá, a água é H2O. Você fala por quê? Porque você conheceu. Não é uma fé baseada no intelecto. Então, você fala que é certeza absoluta. É igual alguém falar que isso aí é mais fácil. Não, 2 mais 2 são 4, tem que ser absoluta. Essa fé é o quê? Você adquiriu pelo intelecto, por estudar, por experiência. Então, também é um tipo de fé. Outro tipo de fé, que a gente inclui também, uma fé generalizada, é fé como convicção baseada em testemunho, incluindo confiança. No linguajar comum, a palavra fé é empregada muitas vezes para denotar a convicção de que o testemunho de outro é veraz. A gente vê isso muito no cartório. Vai assinar, o juiz assina embaixo, sim, e dou fé disso. Quer dizer, eu tenho fé que o Gabriel falou a verdade. O testemunho, chamou uma testemunha. Qual é a ideia da testemunha? Confirmar a versão do réu. Não, foi isso que aconteceu. Eu creio que aconteceu isso mesmo. Lógico que a testemunha tem que ver. Não, eu vi isso mesmo. Tanto é que uma testemunha, se ela chegar lá e falar, não, eu acho que eu vi, coitado, ou o promotor, o advogado vai detonar a testemunha. Ela tem que chegar lá com convicção. Então, em termos generalizados de fé, a fé pode ser mais que uma opinião, é a certeza imediata por conhecimento e uma convicção baseada em testemunho, incluindo uma confiança. Seria isso. Agora, querido, nós vamos voltar para dentro da Bíblia e nós temos 4 tipos de fé que a Bíblia fala. É aplicado em outras situações? Mas tem 4 tipos de fé. Primeiro, a fé histórica, pura e simples apreensão da verdade, fazer de qualquer propósito moral ou espiritual. Ela pode referir-se a fatos ou eventos contemporâneos. O que é uma fé histórica? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Você viu? Não, você crê. É uma fé histórica. Mudou alguma coisa na sua vida moral? Nada. Mudou seu comportamento? Não, mas é uma fé. Quer ver um exemplo simples? Hoje a ciência pode provar, mas também não é 100%. Quem é seu pai? Fulano de tal. Que prova? Não tem certidão. Na verdade não prova nada. Você crê. Você confia que tem um DNA. Mas o exame de DNA diz assim no resultado: 99% que pode ser. E não fala que é 100%. Nem a ciência fala assim, é 100%. Mas não, 99%. Ela fala, 1% pode ser que eu errei com 1%, mas também fala 100%. Então é uma fé histórica. Não muda em nada. Você adquiriu uma informação e pronto. 13 de maio de 1888. O que aconteceu? Abolição da escravatura. Quem? Eu vi? Não tinha como. Isso eu quisesse. Mas eu creio que foi ela. De repente nem foi ela. Mas está todo mundo falando que foi. Não foi ela, eu creio. É uma fé histórica. Quer ver um exemplo bíblico disso?
João 3, versículo 12. Olhem para mim. João capítulo 3, versículo 12. Você parou em quem? Então, quem achar primeiro pode ler. Pode ler. João 3, 2. Vai, evangelista. João 3, versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Nicodemos falando com Jesus. Sabemos que vem de Deus, blá, 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 blá. Sabemos como? Foi só uma informação, uma fé histórica. Porque até então não tinha tido nenhuma mudança de vida. Ah, e vamos deixar registrado que Nicodemos é judeu, tá? Ele já foi numa igreja e falou que Nicodemos era romano. Nicodemos era judeu, era do Sinédrio, então não podia ser de outro país. Nicodemos é judeu. Então era uma fé histórica. Agora, queridos, um outro tipo de fé que eu achei interessante, queridos. Eu estou me prolongando no tema fé, porque eu estou achando gostoso. Primeiro, fé histórica. Segundo, fé miraculosa. Por que eu estou achando interessante? Porque a fé miraculosa é aquela pessoa que tem fé para receber seu milagre. Ela crê que Deus vai fazer milagre, mas ela só tem fé para isso, para mais nada. Ela fala, hoje eu vou receber meu milagre. Vou receber meu milagre. E recebe. E aí nós vamos ver vários exemplos disso, que nem sempre a fé miraculosa serve para a fé salvadora. Se a gente pode observar aí no mundo, tem muitas pessoas que foram em igrejas evangélicas, foram curadas e não voltaram. E nem vão voltar, se bobear. Vamos ver alguns textos que confirmam isso? Vamos lá, lê pra gente Gabriel, Mateus 17, 20. Diaconisa, Marcos 16, 17. Evangelista, Marcos 16, 18. Não, perdão, Mateus 8, 10 a 13, a evangelista. Vamos lá, Mateus 17, 20, Marcos 16, 17 e 18 e Mateus 8, 10 a 13. Pode ler. Jesus lhe respondeu, por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Então o que está falando Jesus? Uma fé do quê? Fala com esse monte que vai sair daqui e vai passar para lá. Uma fé que faz milagre. Ele não fala de salvação aí. Agora vamos lá, Marcos 16, 17 e 18. Quem crer e for batizado será salvo. É 17 e 18, né? Isso. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então está falando do quê? De fazer milagres, fazer sinais, fazer maravilhas. É fé miraculosa, fazer milagre ou de receber milagre. Às vezes a pessoa tem fé, né? Seria assim, uma fé pode ser passiva, a saber, a pessoa sente que Deus fará um milagre em favor de alguém. Aí eu orar e falar, Deus vai curar fulano, eu tenho fé e Deus cura fulano. Então essa fé miraculosa pode ser ativa, referida a mim, como pode ser referida à pessoa. Mateus 8, 10 a 13. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O que Jesus está falando aí? Que foi feito muitos milagres em muitas regiões e as pessoas não se converteram. Aí falou, olha, vai ser muito mais cobrado. Então era fé miraculosa. Agora também que nós vamos ver a fé temporal. Essa fé é o seguinte, é a persuasão das verdades religiosas que vem acompanhada de algumas incitações da consciência e de uma agitação dos afetos, mas não tem suas raízes num coração regenerado. O que quer dizer isso, queridos? A pessoa tem aquela fé e crê e confia, mas com o tempo passa. Porque geralmente, vamos ver um texto que fala claramente sobre isso? Vamos lá, Gabriel, Mateus 13, 20 e 21.
chamado de fé temporária, porque não é uma fé permanente e não se mantém nos dias de provação e perseguição. Enquanto está tudo bem, a fé está ali. O pessoal está alegre, está empregado, está alegre, tem comida na geladeira, está alegre, roupa no guarda-roupa, está todo mundo alegre. Quando vem dificuldade, essa fé não aguenta. Mateus 13, 20 e 21. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra, que a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizaram. Aí, Cristo, essa fé temporária é perigosa, porque ela pode durar, não é que ela vai durar um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não. Ela pode durar a vida toda da pessoa, mas quando chegar a hora da morte, essa fé não vai resistir. É a fé temporária, porque não está enraizada no coração regenerado. É uma fé que ela se empolgou, ouviu a palavra, ela recebeu com alegria, mas quando vem dificuldade, ela desiste e não consegue ir além, não consegue chegar à fé salvadora. E por fim, querido, tipo de fé, falamos fé histórica, fé miraculosa, fé temporal e agora a fé verdadeiramente salvadora. A verdadeira fé salvadora tem a sua sede no coração e suas raízes na vida regenerada. Quer dizer, a pessoa sofre uma mudança. A pessoa é trabalhada pelo Espírito Santo. Ela tem uma fé que é indestrutível. Porque, é como o Jó diz lá, Jó 25, 19, se não for a memória, porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre mim. Jó está falando o seguinte: eu sei que essa situação vai mudar. Eu creio, sem sombra de dúvida, que vai mudar. Então, queridos, e aí Paulo dá um exemplo de fé como: já aprendi o segredo para viver feliz. Estou contente em qualquer situação. Porque qual era o objetivo de Paulo? A fé em Jesus Cristo. E aí eu vejo aqui na minha mente, quem já organizou festa aqui, independente do tamanho, dá trabalho, dá muito trabalho. Mas por que aqueles contratempos não diminuem a sua disposição? Porque você está focado em fazer a festa. Acabou o gás, tem que buscar copo descartável lá na entrada do bar. Vai lá tomar e volta, porque você está focado. A ideia da fé salvadora é essa. Não importa o que acontece em volta, ela está focada em Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo existir, ela existe. Então, é uma fé eterna. A verdadeira fé salvadora tem a sua sede no plano generado. Muitas vezes se faz distinção entre a fé e o hábito da fé. Contudo, por trás desse, haja-se a semente da fé. O principal é isso, queridos, é a semente da fé. Quem coloca a semente da fé em você? O Espírito Santo. Aí essa semente, qual é a tendência natural de uma semente que cai em terra fértil? Ela ir crescendo, crescendo, crescendo. Ela não fica para sempre como semente. A ideia da fé salvadora é essa. Com o tempo ela vai crescendo, crescendo, se tornando forte, enraizada, porque está firme na ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Então, o que a gente pode definir o que é fé salvadora? A ideia de fé seria o quê? Depois que Deus implantou a semente da fé no coração do homem, é que ele pode exercer a fé. Afirma que Deus, não o homem, é o sujeito da fé. Então, quem coloca a fé no ser humano é Deus, não é o homem. Não, agora eu vou ter fé em Deus, não é isso. O homem pode ter fé histórica, mas qualquer fé é colocada por Deus. Quer ver? Abre aí para mim. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Quem leu por último? Nem lembro. Vou Gabriel, né? Lê para a gente aí. 2:8. Vamos ler, você achou? Vamos ler. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí, quem falou claramente? Não vem de vós. É um dom, é um presente de Deus. Então a fé é colocada por Deus. Então, qual seria a definição de fé salvadora? A fé salvadora como uma certa convicção produzida pelo Espírito Santo no coração quanto à veracidade do Evangelho e uma segura confiança na promessa de Deus em Cristo. Em última análise, é certo, Cristo é o objeto da fé salvadora, mas Ele nos é oferecido unicamente no Evangelho. Então, o que é fé salvadora? É uma certa convicção
produzida pelo Espírito Santo no coração, quando a veracidade do Evangelho e uma segurança nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Isso é fé salvadora. Quer ver? Abra a Bíblia de vocês, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Fé salvadora é isso. Eu creio que quando eu falo que entrego a vida a Jesus e coloco ele no meu coração, eu estou salvo. Eu tenho segurança que eu tenho uma vida eterna. Fé salvadora é essa. Eu, quando chego a duvidar da minha salvação, não é pelos méritos de Cristo, seria pelos deméritos meus. Pelos meus pecados, se eu falo, caramba, mas eu lembro, não, ele tem um acordo comigo, eu entreguei minha vida a ele, minha vida cheia de pecado, ele ia perdoar os pecados, me purificar e ia me selar até o dia da redenção. Certo? Nós vamos só mais um pouco aqui, que tem muita coisa sobre fé ainda, não dá para a gente estar tudo hoje. Os elementos de fé, vamos falar aqui só de um, que cada elemento fala um tanto. Né? Os elementos de fé. O primeiro elemento é um elemento intelectual. Há um elemento de conhecimento na fé, com relação ao qual o seguinte ponto deve ser considerado. Então, o elemento da fé é o intelectual. O que seria isso? O fato de tomar conhecimento. Então, a fé salvadora, a fé em si, ela toma conhecimento. Qualquer tipo de fé que já foi falado ali. Vou dar um exemplo? A fé miraculosa. A pessoa tem que ter informação aonde tem alguém que vai orar por ela. Ou ela tem a informação que Jesus pode curá-la. Mas a fé tem um elemento intelectual, que seria isso, o conhecimento. Aí, nesse conhecimento, nesse elemento intelectual, nós podemos dividir em três partes. Nós vamos fazer isso agora. Primeiro, o caráter deste conhecimento. O conhecimento que caracteriza a fé consiste de um reconhecimento positivo da verdade, que o homem aceita como verdadeiro tudo quanto Deus diz em sua palavra. Primeiro, como que caracteriza esse conhecimento? É o que o homem aceita toda a palavra de Deus como verdadeira. Então vamos lá. Os elementos da fé. Primeiro, intelectual. Como que seria esse conhecimento da fé? Primeira coisa, característica desse conhecimento é a aceitação plena de tudo que Deus fala na Bíblia. Eu creio. Uma vez até ouvi uma história interessante. Um homem falou assim: você crê? A Bíblia falou que o peixe engoliu o Jonas. Você crê nisso? Meu amigo, se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu ia crer também. Acabou? Eu creio. É essa fé que nós temos que ter na palavra de Deus. E que isso é uma coisa tão natural, tão simples. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a evangelista vira para o Gabriel e fala: Gabriel, eu tenho uma casa bonita. Aí fala: tem mesmo? Não tenho. Tem nada. Você tem uma casa? Eu tenho. Se ele continuar nessa insistência de duvidar, qual vai ser a reação da evangelista? Ficar muito. Você não confia em mim, não? Não confia na minha palavra? É essa a ideia que nós temos que ter de fé. Quando Deus fala, eu tenho que confiar. A partir do momento que eu não confio, Deus fala: você não confia na minha palavra? Não confia no que está escrito? Então é esse conhecimento, de aceitar tudo quanto Deus diz em sua palavra. Segundo ponto do elemento intelectual do conhecimento, a certeza deste conhecimento. Um conhecimento certo, seguro, incontestável. Isso se harmoniza com Hebreus 11:1, que fala dela como certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Isso que é conhecimento. Eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que Deus existe, eu tenho certeza que Jesus morreu para mim na cruz, eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em mim. É essa certeza. A fé tem que ter essa certeza. Não é uma coisa que talvez, quem sabe, será, não. É certeza absoluta. Interessante, o conhecimento próprio da fé é nos mediado e comunicado pelo testemunho de Deus em sua palavra, e é aceito por nós como certo e confiável, como base na veracidade de Deus. A certeza deste conhecimento tem sua garantia em Deus mesmo, e consequentemente nada pode ser mais certo.
Então eu tenho certeza. Quem falou foi Deus. Tem que ter essa certeza. E finalizando sobre o elemento intelectual, a medida deste conhecimento. Qual seria a medida? A verdadeira fé salvadora, Deus, quem foi Jesus, o que ele faz, como ele faz, quais são esses benefícios. Esse conhecimento tem que ter. É o conhecimento. Quanto maior o conhecimento real a pessoa tiver das verdades da redenção, mais rica e mais completa será a sua fé, se todas as outras circunstâncias forem iguais. Então, olha só que coisa interessante. Quanto mais você estudar a Bíblia, quanto mais você tomar conhecimento de Deus, você tem mais fé em Deus. É assim. Queridos, eu falo isso como um testemunho pessoal. Eu converso muito com você, com diaconista, converso com evangelista. Cada dia que passa, tem assuntos que me abalaram muito. A pessoa me dava uma notícia, eu corria no meu quarto, ajoelhava, chorava, orava uma, orava duas, orava 3 vezes, orava 500 vezes. Hoje não. Tem coisas que eu nem oro. Por quê, pastor? Eu confio em Deus. Deus sabe o dia que vai acabar o meu gás. Eu tenho que orar pelo meu gás? Não, Ele sabe. Deus sabe o dia que vai acabar o meu sapato. Ele sabe o dia que vai furar o meu sapato. Ele sabe. Então, querido, à medida que você vai conhecendo, você vai aumentando, fortalecendo a sua fé. Aí você começa a ver, como que diz lá em Romanos, se nós lemos agora mesmo, a fé vem pelo ouvir. Aí quando você começa a ouvir ou ler o que Deus fez aos homens da Bíblia, você fala, poxa, domingo agora eu estava dando uma aula para os adolescentes sobre Sansão. Teve uma hora que Sansão, ele bate nos homens, ele falou assim, eu estou morrendo de sede. Sansão é meio dramático, né? Morrendo de sede, eu vou morrer agora de sede. Deus racha uma pedra, toca numa pedra, Deus mesmo, e sai água da pedra. O que quer dizer com isso? Poxa, em pleno deserto, Deus tirou a água da pedra, eu vou ficar preocupado com o que eu vou beber, com o que eu vou comer? Não pode. Mas como que eu atinjo essa robustez, essa fé robusta? Como que eu atinjo isso? Bíblia. Estava fazendo uma visita hoje, né? Nossa, esses dias, o negócio foi carregado do meu lado. Esses dias, eu sei que foi carregado para mim, mas eu dei dor de cabeça para o bichão, vamos lá ver esse cara. Aí, a última visita que eu fiz, tive de uns 2 bêbados e uma alcoolizada lá. Aí começou a conversar, eu falei assim, meu querido, você praticamente é fruto do que você ouve. Você quer parar de beber? Mas seus amigos bebem. Você quer parar de beber? Você frequenta o botequim? Não tem jeito. Vai para a igreja, você vai começar a ouvir coisas que vão começar a mudar a sua vida. Vão começar a produzir em você outra atitude. E, queridos, isso é relacionado à fé. Se eu começar a ler a Bíblia, estudar Abraão, estudar Sansão, estudar Noé, estudar o próprio Senhor Jesus, estudar Paulo, queridos, eu estava lendo um sermão que eu até partilhei no Face, sobre sobrevivendo aos naufrágios. Queridos, aquela experiência de Paulo em Atos 27 foi tremenda. Que Deus fala, olha, está no naufrágio, ninguém vai morrer, Paulo. Eram mais de 200 almas. Ninguém vai morrer, mas fique todo mundo no barco. Quem sai do barco, agora imagina, um preso, fala, gente, fique todo mundo no barco, ninguém vai morrer não. Aí você vê que ninguém morre. Ninguém morre. Todos sobrevivem. Aí você fala, caramba, Paulo creu, e ele não estava numa ondinha não, já tinha quebrado isso, tinha quebrado aquilo, chegou uma hora que Deus falou para o Paulo, libera o navio, aí mandou tira as âncoras, libera a vela, e Deus vai conduzir o barco, qualquer um de nós vai morrer, o barco preso, não está resistindo se eu soltar, mas tem que, aí você fala, Deus, naquela época não tinha todos esses instrumentos de navios que tem hoje, toda essa precisão. Deus preservou mais de 200 almas. E tinha muitos lá que nem eram cristãos, mas Deus preservou. Por que eu vou duvidar ou ficar com medo quando eu vi um relâmpago? O que é isso? Não posso ter medo de um relâmpago, não posso ter medo de um estrondo, de um trovão. Aí, o que é isso? À medida que você vai conhecendo Deus, a sua fé vai. E queridos, isso é uma coisa natural. Quer ver? Eu gosto muito disso. Obrigado, Senhor. Se você olhar para a vida do dia a dia, é a mesma coisa. À medida que você convive com a pessoa,
você vai confiando mais na pessoa. Você vai pegando intimidade. Você vai descansando na pessoa. Tinha coisas que antes você não falava com a pessoa, hoje você já fala. Quer dizer, a convivência aumenta a confiança, aumenta o conhecimento. Você vai conhecendo a pessoa. Você olha para a pessoa não está bem, não. E a pessoa está bem, a pessoa está bem. Pronto. Aí é isso que está falando aqui. À medida que você se relaciona com a Bíblia, o que acontece com a sua fé? Vai ficando robusto, vai ficando forte. Porque você começa a pensar de que maneira? Opa, Deus fez isso. É o mesmo Deus ontem, hoje, será para sempre. Eu vou descansar. Vou descansar. Aí, eu estava um dia desse pensando com meus botões, louvo a Deus por isso. A gente fica muito preocupado com a questão de dívida, né? A dívida, quem fez foi eu. Aí Deus falou comigo. Tinha uma viúva que o marido não era profeta. O marido era discípulo de profeta. Ele não era profeta, não. Era discípulo de profeta. Ele morreu e deixou a mulher endividada. Eu providenciei azeite e pagou a dívida da mulher. Então, fica despreocupado. Aí depois tem aquele outro caso que cobraram Jesus imposto. Ó, tu não paga imposto, não vai pagar imposto. Eu acho que quem andava com Jesus que não tinha intimidade, eu acho que achava que Jesus era meio cantando. Então, cadê o imposto? Jesus tira papel, Pedro, vai lá pegar um peixe. Está falando de imposto, ele manda pegar peixe. Que coisa absurda. Pedro vai lá, pega um peixe e ele fala, ó, o dinheiro que estiver lá é para mim e para você, vai lá e paga o imposto. Tinha dinheiro dentro do peixe. Ele falou, esse cara aí é assim. Quer dizer, se ele fez, ele faz. Aí Pedro, o bocudo da história, fala, e nós que deixamos tudo pelo Senhor. Ele fala, receber a vida eterna. Aí Pedro fala, só lá no céu. Aí fala, 100 vezes mais nessa vida. Na proporção que você se dá a Deus, é a proporção que Ele se dá a você. Você deu tudo? Você vai ter tudo dele. Ah, é imediato? Não. Isso aí é conforme Ele for te preparando. Aí é outro 1.500. Então o que a gente está falando aqui? À medida que você vai aumentando seu conhecimento em relação à fé, em relação a Deus, em relação à palavra, a sua fé vai se tornando robusta, vai ficando forte. Aí você começa a parar de se guiar pelos olhos carnais. Aí tem até uma musiquinha baseada na Bíblia, que o Marcelinho Carioca, aquele jogador de futebol, fez. O homem carnal crê no que vive. O homem espiritual crê no que não vê. Ele não está vendo, mas ele está crendo. Tem certeza absoluta. Aí eu lembrei agora do Paul Chu, ele escreveu um livro chamado Quarta Dimensão. E um dia ele contou um testemunho, ele era muito simples ainda, não tinha muito dinheiro. Ele contou um testemunho na igreja, mas pela fé dele. Ele falou, gente, todo mundo sabia que ele só tinha um quarto, mais ou menos isso a história. E ele falou na igreja dele, já ganhei a bicicleta e a mesa que eu estou precisando. E quando acabou o culto, joga lá, pastor, vamos lá que a gente quer ver. Aí eu falei, e agora? Mas ele falou que ganhou porque ele estava vendo, ele queria que ia ganhar mesmo. Aí ele falou assim, não. Ele inventou um termo, não, eu estou grávido do meu pedido. Eu tenho certeza que está aqui. A ideia dele não era camuflar. A ideia dele era o seguinte, a mãe que está grávida, ela tem certeza que vai nascer. Pode até que imitite, acontecer um problema, mas não, meu filho está aqui. Nenhuma mulher grávida fala, não, ainda você, mãe, não. Ela fala, eu sou mãe. Eu sou mãe. Então a ideia era essa, que o Exu falava, não, eu creio, eu estou grávido. Vai chegar um momento. Vai chegar um momento que vai chegar. E aí, queridos, então o missionário Miller, Roger Miller, ele desenvolveu uma intimidade com Deus tremenda. E ele falou, e colocou no coração dele, eu nunca mais vou falar do meu problema para ninguém. E ele fez uma coisa no livro dele, na vida dele, que eu achei aquilo fabuloso, tanto é que eu até gravei o valor. Tudo que acontecia, só falava com Deus. Problema, falava com Deus. E ele tomava conta de um orfanato. Isso aí é até emocionante, até me emociona às vezes. São 2 casos do Jorge Miller. O primeiro caso é o seguinte, vou contar o mais brando, para me preparar para o outro. Ele estava precisando de um valor, ele estava precisando de 132 francos. E acabou o culto, uma mulher chegou para ele assim, pastor, Deus mandou te dar uma oferta. Quanto o senhor precisa? Olha a coragem dele assim. Se Deus falou para você me dar uma oferta, Deus sabe quanto que é. Você vai me dar quanto que é. Queridos, a mulher deu 132 francos para ele.
Incrível. Aí ele tomava conta de um orfanato e vivia de doação. Chegou um dia, a cozinheira falou com ele só: não tem leite para as crianças. Vamos reunir lá para tomar café. Você não entendeu, vou ter leite para as crianças. Vamos reunir. Reunir as crianças em volta da mesa. E o amor para as crianças. Começou a orar: Senhor, nós queremos te agradecer pelo café da manhã, pelo leite, pelo pão. Alguém bateu uma porta e falou: vamos para a oração. Amém, oração. Foram lá, quem? Leiteiro. Ó, estava levando esse leite para a cidade para vender, mas não sei o que aconteceu, quebrou uma roda aqui. Só não quer esse leite, porque até chegar lá, até consertar a roda e levar, vai azedar. Eu sei que o senhor tem um orfanato, só quer o leite. Eu oro leite. Aí, pessoal, vamos orar agora, agradecendo pelo não, só agradecemos. Vamos agradecer pelo pão. Senhor, obrigado pelo pão, bater na porta de novo. Bom, calma, vamos acabar a oração. Acabou a oração, vou para Deus. Olha só, você que é? Eu tenho uma cochilada, cochilo abençoado. E o pão passou do ponto, não está queimado, estou um pouquinho mais moreno. Mas a minha freguesia não vai sentar esse pão. Eu sei, vocês querem o pão? Colocar o pão lá. É isso, queridos. É essa fé. Você agradece até para aquilo que você não tem. Como você descobre isso? Como você chega a esse patamar? Conhecendo a palavra. Esse mesmo Jorge Miller, o cara é uma fera, né? Ele tinha que chegar no lugar, estava de navio, e o capitão era até evangélico, o capitão do navio, e veio um nevoeiro muito grande. Aí ele ouviu o capitão falar que ia atrasar quase um dia todo aquela viagem. Aí ele virou para o capitão e falou: eu tenho um compromisso tal dia e tal hora. Você não está entendendo, não tem como a gente chegar nessa data. Não, vamos orar. Ele chamou o capitão, vamos orar. Eles desceram. O livro diz que ele orou assim, gente: Senhor, tu sabes a hora que eu tenho que chegar. Em nome de Jesus, amém. O capitão foi orar, ele não ora não. Você crê que Deus vai fazer isso, capitão? Não tem fé para você orar. Desse jeito. Quando eles subiram, não tinha mais nevoeiro. É essa fé. Como que ele adquiriu isso? Não foi com experiência, foi com conhecimento da palavra. Josué parou. A Bíblia fala que Josué parou o sol. Hoje nós sabemos que Josué parou a terra. Oh, meu Deus do céu, o cara parou a terra. Ele para sol aí, para a lua aí. Na verdade, o cara parou o sistema da terra. E aí, Moisés fez uma vermelha ali. E outras coisas mais. Então, queridos, como que a gente passa a ter essa fé robusta? Conhecendo a palavra. Quanto mais você lê e estudar, mais vai aumentar a sua confiança. Certo? Então vamos parar aqui. Tem mais 2 elementos e objetos da fé, para depois a gente entrar na justificação. Tá? Que Deus nos abençoe.